Olá! Este é o trabalho final da disciplina U-148, Teoria e Projeto 8 e Urbanismo e Paisagismo 2. Nós somos o Grupo 4H, composto pela Nadiele, Vanessa, Dara, Letícia e Mariana. Nossa proposta se encontra no RITS, localizado em Campinas, São Paulo, no distrito de Barão Geraldo. Ele possui cerca de 11 km², dos quais 5,3 já estão ocupados por construções de grandes empresas e centros de pesquisa. O RITS é cortado por um extenso rio, o Ribeirão Anhumas. Possui extensos corredores ecológicos com vegetação consolidada, algumas nascentes e desníveis relativamente altos, que dificultam o deslocamento a pé ou por bicicletas. Consequentemente, dificultam a conexão com as áreas mais afastadas, sendo que as áreas livres estão localizadas na parte mais elevada do terreno, e são poucos os acessos até a área. Para a elaboração do projeto, foram utilizados 3 conceitos principais: vitalidade urbana, pensando em garantir o uso constante dos espaços públicos; conexão entre o polo tecnológico e seu entorno, pensando também na permeabilidade das quadras; e sustentabilidade, a fim de preservar e potencializar as áreas de vegetação locais, conectando-as à área urbana. Nossa proposta para o RITS foi criar vias arteriais que ligassem a rodovia, a Unicamp, a PUC e as empresas já existentes. Essas vias comportam uma ciclovia, uma faixa para estacionamento, uma via destinada a automóveis e um corredor exclusivo para o transporte público, com os pontos de parada localizados no canteiro central, além de faixas de pedestres elevadas que ajudam a diminuir a velocidade dos automóveis. Depois, estabelecemos as vias coletoras, que junto com as vias arteriais, aumentaram os acessos até a área. As vias coletoras são formadas por uma via de automóveis, um corredor de transporte público sem canteiro central e uma faixa de estacionamento. Por fim, foram criadas as vias locais, que possuem menor fluxo de veículos e pessoas. Elas são formadas por uma via de automóveis e faixa de estacionamento dos dois lados, que dividem o espaço com jardins de chuva que ajudam na drenagem e infiltração das águas pluviais. Algumas dessas vias locais seriam adaptadas para serem vias compartilhadas entre carros, ciclistas e pedestres, com um piso totalmente nivelado, sem delimitação dos espaços voltados para cada um, e com uma velocidade máxima permitida de apenas 20 km/h. Quando se tem a necessidade de um cruzamento do corredor verde, com ponte de pedestres ou de veículos, optou-se por cavar passagens para a fauna, principalmente nas áreas não consolidadas. A terra retirada é distribuída ao longo do grande horta proposta sob o linhão que corta todo o RITS. Nos locais de retirada de terra, a água pode escoar até as bacias de detenção propostas, evitando que essas passagens sejam inundadas. As bacias de detenção têm a função de armazenar as águas da chuva, evitando enchentes na área e, quando cheias, criam uma nova paisagem para a contemplação. Quanto ao zoneamento, próximo às vias arteriais de maior movimento, estariam localizados parques lineares que ajudariam na preservação dos corredores ecológicos, fazendo uma transição gradual entre eles e as áreas mais urbanizadas. Esses parques seriam os elementos estruturadores do RITS, de forma que a conexão entre eles formasse uma rede viária de fluxo de pessoas, além de proporcionarem espaços de lazer, auxiliando na vitalidade urbana. Próximo a essas vias estariam predominantemente os usos mistos de comércio e habitação. Já as áreas centrais e mais afastadas seriam predominantemente de uso residencial. Pensando na possibilidade de expansão tecnológica e na atração de mais empresas, os usos voltados à pesquisa e inovação estariam localizados próximos às instituições já existentes, da Unicamp, CNPq e CPQD. E por fim, as áreas mais próximas ao rio e suscetíveis a alagamentos teriam um uso predominantemente voltado ao esporte e lazer. Dentro do desenho proposto para o RITS, a nossa centralidade está localizada entre 2 pontos importantes, a Unicamp e o CPQD, e próximo também do Sirius, o novo acelerador de partículas brasileiro. A área possui cerca de 4,3 hectares e é delimitada por 2 vias arteriais e cortada por vias compartilhadas que aumentam os acessos para as quadras. Com
a área escolhida e definidas as vias que a cortariam, o desenvolvimento das quadras teve início com a definição de um grid base de 10 por 10 metros que nos auxiliou na delimitação dos espaços e das áreas construídas. Primeiro, calculamos os números desejados de taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e áreas permeáveis e impermeáveis. Com esses valores, ocupamos o grid conforme o programa definido e pensando também nos caminhos que os pedestres fariam a partir da disposição dos edifícios. Foram definidos 3 quadras, cada uma voltada a uma função: trabalho, lazer e cultura e moradia. A proposta é que essa centralidade crie um ambiente que contenha um conjunto diversificado de negócios, os quais sejam atendidos por um sistema de suporte, como espaços de alimentação, comércio e lazer, além de um paisagismo que incentive diversos usos e interações e que também crie um ecossistema sustentável. A partir da definição da disposição dos tipos de uso por toda a centralidade, determinamos as alturas, de 2 pavimentos para edifícios de uso misto, de inovação com comercial, 3 pavimentos para edifícios com uso institucional e 5 pavimentos para uso misto residencial com comercial. As alturas e a permeabilidade do térreo das edificações foram pensadas como prioridade no nível de interação do pedestre com o edifício. Para facilitar o acesso à centralidade, um dos prédios estruturadores propostos é o terminal de ônibus, localizado ao norte da centralidade. Para acessá-lo, o ônibus deve chegar pela avenida ao lado do linhão e entrar numa rua exclusiva. Os fluxos de veículos serão mais intensos nas vias arteriais que delimitam a centralidade, mas eles também podem circular nas vias compartilhadas entre as quadras. As quadras foram pensadas de forma que os mais favorecidos fossem os pedestres e os ciclistas, com quadras permeáveis e pisos nivelados por onde eles podem percorrer por toda a centralidade. O próximo passo foi criar conexões entre edifícios, que foram obtidos através de desenho do piso no térreo e com passarelas conectando os andares superiores de alguns edifícios. Por fim, propomos um paisagismo com diferentes espécies de árvores que proporcionam ambientes de qualidade e sustentáveis. Entre as espécies escolhidas para o paisagismo, destaca-se a importância do ipê amarelo, usado para marcar linearidades e pontos focais, como a praça em frente ao Centro Cultural. Quanto aos pisos, foram escolhidas diferentes cores de pisos intertravados permeáveis que marcam diferentes tipos de conexões entre os edifícios, além do pisograma para aumentar a permeabilidade do solo. Dentro desses usos, foram pensados nas características dos edifícios e sua funcionalidade. Em toda a centralidade, é possível observar sua divisão em 3 quadras, que possuem 3 núcleos conforme a disposição dos edifícios. Na primeira quadra, onde possui o núcleo de trabalho, temos na esquina um edifício de uso misto, de inovação e comercial, onde a circulação se encontra em seus núcleos permeáveis, facilitando o acesso do pedestre. Esse prédio possui em seu térreo espaços de trabalho, lojas e espaços de alimentação. Mais ao centro, temos outro prédio também de uso misto de inovação e comercial, onde a circulação se encontra em seus núcleos permeáveis. Este edifício possui no térreo uma área de alimentação e alguns espaços para a loja. Também foi proposto, no núcleo dessa primeira parte, salas de trabalho, inseridas na vegetação, proporcionando um ambiente diferenciado de inovação na centralidade. Além disso, foi proposta uma habitação temporária sobre pilotis, propiciando um térreo livre, onde poderia servir de apoio para pesquisadores e visitantes que irão utilizar os espaços temporariamente. Na segunda quadra, onde possui o núcleo de lazer e cultura, temos um edifício de uso misto institucional e comercial, com sua circulação vertical em uma lateral e térreo bem permeável, composto por uma loja e 2 grandes áreas de alimentação. Conectado a esse prédio, temos o Centro Cultural, um dos nossos edifícios estruturadores, com uso institucional, composto por um auditório e salas multiusos. Essa quadra também possui um edifício de habitação temporária, com térreo comercial propondo um mercado. Além disso, propomos a inserção de um palco de apresentações, onde no núcleo dessa parte foi proposto um piso diferenciado de madeira para receber a plateia. Na terceira quadra, onde possui o núcleo de morar, temos a continuação do edifício cultural, conectado a ele através de uma passarela. Ele possui em suas laterais salas de aulas de idioma e multiuso,
Além disso, possui uma circulação vertical em seu núcleo permeável, e nele também possui um espaço de alimentação. Essa quadra também possui uma quadra de esportes e o terminal de transporte público. Além disso, possui edifícios de uso misto residencial com térreo comercial, possuindo lojas, que em seu posicionamento perimetral criam um núcleo mais privativo, mas que por conta do uso comercial no térreo ainda permite uma vitalidade naquela área. De um modo geral, todos os prédios e suas disposições foram pensadas para criar uma vitalidade, e todos eles estão unidos pelas ruas compartilhadas da centralidade que geram maior segurança ao pedestre e auxiliam na apropriação urbana do local. A rua compartilhada principal delimita também o parque linear que se encontra no perímetro do corredor ecológico. O parque, além de ser um ambiente de lazer para a população, funciona como um elemento verde de transição. Os espaços de coworking existem em vários edifícios da centralidade, como salas colaborativas, mas também possui sua relevância primordial no conjunto térreo que se encontra camuflado na vegetação, permitindo diferentes ambientes de trabalho na centralidade. Já a tipologia do edifício de habitação foi pensada para ser de forma escalonada, com terraços verdes em todos os andares, os quais se repetem em outras tipologias comerciais. Dessa forma, aumenta-se a presença da área verde e a interação entre o edifício e a rua. Visando uma diversidade de público para a centralidade, também foi proposto um edifício de habitação temporária. O Centro Cultural, por ser o principal edifício estruturador da centralidade, ele possui uma fachada diferenciada e mais monumental do que as demais, marcadas por treliças metálicas estruturais, tanto na segunda quadra quanto em sua continuação, na terceira quadra. As feiras também são bem-vindas na centralidade, visto que as ruas compartilhadas oferecem espaço para seu funcionamento seguro. Com isso, os feirantes locais podem vender e compartilhar os produtos escolhidos na horta comunitária. Quanto ao terminal rodoviário, ele existe na centralidade para suprir as necessidades de transporte comunitário do IDS, estando em um ponto central do seu território. Como já apresentado, a maioria dos térreos foram selecionados para uso comercial, de forma a criar um fluxo maior de pessoas, sendo que, para os comércios mais próximos ao parque linear, deu-se preferência para restaurantes e cafés, a fim de garantir que a área também tenha um uso noturno. Quanto aos estacionamentos, a proposta é que eles sejam subterrâneos nos edifícios habitacionais e de coworking, sendo no nível do térreo apenas no centro cultural. Sobre as características das fachadas, elas foram previamente definidas levando em consideração as conexões dos edifícios e a orientação solar. Para isso, foi proposto para as esquadrias da fachada norte a utilização de brises horizontais e para as esquadrias da fachada oeste, brises verticais. Essa proposta teve como resultado final um total de área privada construída de 12.445 metros quadrados, 23.255 metros quadrados de áreas públicas, 10.740 metros quadrados de áreas verdes e 7.300 metros quadrados de estrutura viária. Assim, obtivemos um coeficiente de aproveitamento de 1,36, uma taxa de ocupação de 30% e, com um tamanho médio de 90 metros quadrados por domicílio, a densidade ficou por volta de 37 domicílios por hectare, o que, considerando uma média de 4 moradores por domicílio, teríamos 148 habitantes por hectare. Como nossa centralidade apresenta diversos usos que predominam sobre o residencial e edifícios pouco verticalizados, de no máximo 6 pavimentos, naturalmente, os valores que chegamos de coeficiente de aproveitamento e densidade não foram muito altos, considerando também que, ao propormos edifícios escalonados para habitação, a fim de aumentar a interação entre edifício e rua, reduzimos o número de domicílios em cada edifício. O objetivo principal desse tour virtual é ilustrar as relações urbanas que planejamos desenvolver com o nosso projeto. Começando com uma vista de cima, podemos ver a relação entre o corredor ecológico,
o parque e a transição gradual até a área urbanizada. Logo de frente para o parque, na quadra de morar, temos as habitações com suas formas escalonadas e as vias compartilhadas niveladas com as áreas internas das quadras, deixando tudo como se fosse um único piso, sendo que suas diferentes cores marcam os caminhos e as conexões desejadas entre os edifícios. As conexões ocorrem também nos pavimentos superiores através de passarelas que ligam os edifícios. Entre as 4 habitações escalonadas, foi criado um pátio mais privativo e voltado para o lazer dos moradores. Na quadra central, temos o Centro Cultural, com um grande vão que permite a passagem entre os 2 lados do edifício, dando de frente para uma grande praça, onde está localizado o palco de apresentações. Nos térreos dos edifícios comerciais, temos mesas e mobiliários espalhados nos espaços de alimentação, que fazem uso também dos espaços abertos e externos, aumentando a vitalidade da área. É possível visualizar a importância da permeabilidade e da vitalidade para uma quadra urbana, com quadras bem abertas que favorecem a locomoção a pé e por bicicleta, com térreos comerciais e bem arborizados. O conjunto de pequenas salas de coworking integradas ao espaço público permite maior interatividade e trazem uma identidade para a quadra de trabalho. Por fim, temos um grande edifício de coworking e escritórios voltados a atender a demanda por espaços para pesquisa e inovação no polo tecnológico, de forma que as empresas que se instalem no RIDS tenham um espaço de colaboração. O Parque Linear, como já dito, faz a transição entre o corredor ecológico e a área urbana, mas existem passagens elevadas que cortam esse corredor, conectando com a área do outro lado, mas ainda permitem a passagem da fauna e a drenagem da água por baixo. Essa é a nossa centralidade, voltada para uma quadra que não se desenvolve apenas através do lote, que pensa na importância de infraestrutura, serviços e trabalho, e na importância da vegetação, áreas de lazer e cultura para melhorar a qualidade de vida dos habitantes e da cidade. Assim, pretende-se que a quadra se torne um exemplo para o desenvolvimento do RIDS e para a cidade de Campinas, atraindo novos centros de pesquisa, pessoas, comércio e cultura.